Boa noite a todos. No último encontro, citamos dois textos que aludimos com a promessa de comentá-los, textos surpreendentes, textos onde aparece uma realidade inimaginável para os grandes desavisados da Bíblia, quando Deus Todo-Poderoso, por meio da Igreja, entrega uma pessoa ao demônio para que o demônio a ensine, para que a pessoa aprenda com o demônio. Outro texto, quando Deus Todo-Poderoso, por meio da Igreja, entrega alguém ao demônio para que a pessoa se converta. Mas como isso é possível? Alguém se converter sendo entregue ao demônio? Quem se entrega ao demônio não está, na verdade, se pervertendo? Não está, na verdade, se habilitando para ir para o inferno? O único interesse do demônio não é levar uma pessoa para o inferno? Como então explicar isso? Vamos aos textos. Quem veio na aula passada já sabe que textos são estes. São dois textos do apóstolo Paulo, um na 1 Timóteo e outro na 1 aos Coríntios. Vamos primeiro à primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Leiamos juntos. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Himeneu e Alexandre, duas figuras opositoras do apóstolo Paulo, ferrenhos adversários de São Paulo, um entrave para o ministério do apóstolo Paulo. Qual foi o pecado deles? O pecado deles está no versículo 19. Desprezaram a fé e naufragaram na fé. Isso é um eufemismo para dizer apostataram, para dizer negaram a fé, para dizer traíram a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, os entrega a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vamos dificultar um pouco antes de explicar em que sentido é bom, é necessário, é útil que a igreja entregue alguém a Satanás, com o capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Mateus 11, de 28 a 29. Todos juntos. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Outra tradução do versículo 29 é: ao invés de receber minha doutrina, aprendei de mim. Aprendei de mim. Ora, Jesus diz a todos que estão cansados para irem a Ele, para aprenderem dele. Aprendei de mim, recebei minha doutrina. Mas o apóstolo Paulo diz: eu entreguei esses dois fulanos a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Afinal de contas, nós devemos aprender de Jesus ou do diabo? Resposta: depende do aluno. Eu vou dar um exemplo. Levante a mão quem foi professor ou professora, ou quem é professor ou professora. Bem, estou vendo aqui quatro pessoas. Muito bem. Esse exemplo que eu vou dar é facílimo de compreender. Imaginemos uma professora ou um professor que entra na sala de aula e encontra alunos comportadíssimos.
Como vocês aqui, caros internautas, vocês não podem vê-los, mas eu devo dizer que eles são uns santinhos. Não abrem a boca, como vocês percebem há 7 anos, né? Que eles não dão um pio, a não ser quando eu peço para eles lerem. Pois bem, então, uma sala de aula com alunos bem comportados, o professor desenvolve bem sua doutrina. Ele ensina a todos eles porque eles querem, e eles querem aquele professor. Mas vamos imaginar que o mesmo professor entra numa outra sala com alunos completamente relaxados, que não querem nada com a vida, que são bagunceiros e assim por diante. É lógico que a pedagogia, que o jeito de se impostar da professora numa sala de aula de alunos bem comportados é uma. Para ela ensinar os outros é outra. E ela dispõe de muitos artifícios para colocá-los nos eixos, dentre eles, vou marcar uma prova. Eu estou dando aula e vocês não se interessam, não querem nada com a vida, vamos ver então, vocês vão aprender de mim, como se diz na minha terra, que babado não é bico. Então vamos a uma prova. Aí ela bota aquela prova com 3 quentes e 2 fervendo, e aí a nota mais alta dos vagabundos lá é 3, né? A grande maioria 0, meio, 1, 2 e assim por diante. Esse exemplo jocoso, esse exemplo engraçado, ajuda a gente a compreender o seguinte: o aluno que quer aprender com um professor, aprende. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se vocês não querem aprender comigo, vocês vão aprender da pior forma possível, com outro professor. E um professor que tem intenções perversas contra vocês. Vocês vão aprender da pior forma possível. Vamos à parábola do filho pródigo e, na ótica da pedagogia, vamos colocar em 2 extremos 2 professores. Um professor é o pai, em cuja casa está o filho mais novo e o filho mais velho. Ambos estão aprendendo com o pai? Claro que estão. Ocorre que o filho mais novo diz: professor, dá licença, mas eu não quero que o senhor me ensine mais não. É lógico que ele não disse com essas palavras, mas disse com palavras parecidas. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Epa! Esse daí cansou-se de aprender com o professor, que é o dono da casa. E decidiu aventurar-se numa escola perigosa. Numa escola extremamente cruel, a escola da vida sem Deus. E aqui eu olho, cravo os olhos mesmo, naqueles que enveredaram por esse caminho perigoso, tortuoso, e sofreram profundamente e apanharam terrivelmente, e depois caíram em si como o filho pródigo. Na casa do meu pai há comida em abundância e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um servo. Pronto. Esse apanhou tanto. Podíamos citar N exemplos. Daquele que enveredou pelo caminho do álcool, daquele que enveredou pelo caminho das drogas, daquele que enveredou pelo caminho do crime, quaisquer que sejam as suas modalidades, daquele que enveredou por uma vida de devassidão, do álcool e assim por diante. E o inimigo, feliz da vida, entre aspas, venha, seja bem-vindo. Deu-lhe um certo prazer, porque o pecado traz um certo prazer no começo, mas tem um preço alto. E aí vieram as inúmeras ferroadas, as bordoadas, as pancadas. Muito bem. Sintetizando, dizendo isso numa linguagem bem nossa, bem atual, vamos buscar nos padres da igreja uma confirmação daquilo que o bispo acabou de dizer. Muito bem. E vamos pedir a ajuda de São João Crisóstomo.
São João Crisóstomo foi patriarca de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Uma das maiores mentes do mundo antigo oriental, uma das glórias da Santa Igreja. Comentando esse versículo exatamente aí, ele parte de uma pergunta e explica muito bem. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa explicação. No seu comentário às cartas de São Paulo, precisamente na 1 Timóteo, refletindo sobre o versículo 19 e 20, entreguei a Satanás esses dois para que aprendam a não blasfemar, ele começa: de que forma Satanás lhes ensina a não blasfemar? Se ensina a outros a não blasfemar, muito mais devia ensiná-lo a si mesmo. Se de fato até agora não pôde ensiná-lo a si mesmo, ou seja, se o diabo não pôde ensinar a si mesmo, nem aos outros lhe será possível. São Paulo não disse para que lhes ensine a não blasfemar, e sim a fim de que aprendam a não blasfemar. Olha que distinção. Não foi ele quem ensinou, mas aconteceu segundo o que em outra passagem o apóstolo Paulo refere sobre o fornicador. Entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne. 1 Coríntios 5,5, cujo texto vamos ver daqui a pouco. Não para que se salve o corpo, mas a fim de que o espírito seja salvo. Não indica pessoa, mas de que modo tal acontecerá? Como os algozes, culpados de inúmeros crimes, corrigem os outros, assim também aqui sucede ao maligno. E por que tu não os puniste, como aquele Bar Jesus, como Cefas a Ananias, mas o entregaste a Satanás? Não para serem punidos, mas para aprenderem. E certamente tinha autoridade, conforme diz: que preferis? Que eu vos visite com vara? São Paulo diz. E ainda: nosso desejo não é parecer aprovados, e sim que pratiqueis o bem. E ainda: o poder para construir e não para destruir. Por que então invoca Satanás para o suplício? A fim de que o opróbrio fosse maior pela veemência do castigo. Ou antes, ele próprio ensinava aos infiéis, porém entregava os desertores a Satanás. Por que então Pedro puniu Ananias? Ananias também era infiel e ainda o punha à prova, a fim, portanto, de que os infiéis soubessem que não podiam ficar ocultos, por si mesmos eram punidos. Os apóstolos, contudo, entregavam a Satanás os discípulos que apostatavam, demonstrando que não eram mantidos por própria virtude, mas pelo amparo dos apóstolos, que entregavam a Satanás quantos se haviam exaltado pelo orgulho. Quanto aos reis, nas guerras matam os inimigos com as próprias mãos e entregam os súditos aos algozes. Assim também sucede em nosso caso. Manifesta-se deste modo que tal acontecia por atuação dos apóstolos. Aliás, agora vem uma frase importante: não era feito insignificante dar ordens ao diabo. Revelava que o diabo servia aos apóstolos e cedia, apesar de constrangido. Por conseguinte, não constituía pequena manifestação da graça. Escuta de que maneira entregou: estando vós e o meu espírito reunidos com o poder do Senhor Jesus Cristo, entregai tal homem a Satanás, que é o texto que vamos analisar daqui a pouco. Era, portanto, logo expulso por comum consenso, retirado do rebanho, abandonado, despojado e entregue ao lobo.
O Espírito representava para a igreja o mesmo que a nuvem para o acampamento dos hebreus. Se alguém estivesse fora da igreja, era queimado. Era excomungado por julgamento dos apóstolos. Desta forma, o Senhor Jesus entregou Judas a Satanás. Jesus entregou Judas a Satanás. Imediatamente depois entrou nele Satanás. Pode-se dizer também que não castigavam por si mesmos aqueles que eles queriam corrigir. Os incorrigíveis, contudo, eram castigados. Ao contrário, eram mais temíveis quando entregavam a outros. Desta forma, também Jó foi entregue a Satanás por Deus. Jó foi entregue a Satanás por Deus. Desta forma, não por causa de seus pecados, mas a fim de se tornar mais ilustre. Impressionante. Impressionante. Jó, Jesus e São Paulo 2 vezes. Mas em que sentido? Jó foi entregue a Satanás por Deus, justamente para que ele demonstrasse em todas as provações impostas pelo demônio a sua fidelidade. Quem lembra da 1 Coríntios, capítulo 10, de 12 a 13, não vos sobreveio tentações acima de vossas forças. Deus não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará forças para resistirdes e para que triunfeis sobre elas. Lembram disso? Lembram disso? É o caso de Jó. Portanto, Deus entregou Jó a Satanás justamente para que Jó triunfasse sobre o demônio. Alguém pode dizer se o Espírito Santo de Deus entregou Jesus a Satanás? Eu vou fazer de novo a pergunta bem devagar, porque a resposta é clara. Está no Evangelho segundo Lucas, no começo da vida pública de Jesus. Em São Mateus é dito que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto e foi tentado pelo diabo. Isso é claro? Só que no Evangelho segundo Lucas, o evangelista diz que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Aqui nós temos uma entrega do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, quem entrega Jesus a Satanás. Mas vejam, a finalidade de o Espírito Santo entregar Jesus, conduzir Jesus ao deserto para ser tentado, a finalidade é essa. Para Jesus triunfar sobre o demônio, para Jesus vencer o demônio. Estou aqui diante de muita gente das Forças Armadas. Qual é a finalidade de levar a tropa para o fronte? Qual é a finalidade de levar a tropa para o fronte? Não é de a tropa ser derrotada, é de triunfar. Portanto, meninos, se preparem, nós vamos partir. Os soldados que desembarcaram na Normandia, quem lembra desse grande dia, o dia D, eles desembarcaram não foi para morrer, foi para vencer. Claro que alguns morreram, vários morreram, tanto de um lado como do outro. Mas a finalidade de levá-los para a batalha não é para que eles percam, é para que eles ganhem. A finalidade de levar para enfrentar o inimigo não é para serem derrotados pelo inimigo, mas para triunfarem sobre o inimigo. Está claro? E Deus Todo-Poderoso entregou São Paulo a Satanás. Nós já vimos esses textos umas 2 ou 3 vezes. Jesus entregou um anjo, o apóstolo Paulo, a um anjo de Satanás para esbofeteá-lo? Sim, senhor. 1 Coríntios, capítulo 12. Mas vamos ao Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, para ver o Espírito Santo de Deus, Lucas 4, versículos de 1 a 2.
Todos juntos? Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Basta. Vejam, quem é que conduz Jesus ao deserto? Vejam o versículo 1. O Espírito Santo. Qual é a finalidade? Para ser tentado pelo demônio. O desavisado, o blasfemo, aliás, que diz, o Espírito Santo levou Jesus para Jesus pecar. Onde já se viu expor Jesus ao diabo? Bom, meu amigo, o seu raciocínio está equivocado. Porque a finalidade de você se dirigir a uma pessoa, as finalidades são muitas, as intenções são muitas. Neste caso aqui é para vencer o inimigo. O Espírito entrega Jesus ao diabo. Tome. Você quer tentá-lo? Tente. É claro que o Espírito Santo implicitamente está dizendo, você vai perder. Como acabou perdendo? Jesus acabou triunfando sobre o demônio. Muito bem. Agora vamos, nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo pediu a nosso Senhor Jesus Cristo para livrá-lo de um anjo de Satanás que esbofeteava São Paulo. E Jesus disse, não, nada disso. 2 aos Coríntios, capítulo 12, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9. 2 aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 9. Demais, para a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Ou seja, São Paulo queria se livrar desse anjo de Satanás. Jesus disse não. Ou seja, você vai continuar sendo entregue a ele. Você vai ficar sendo esbofeteado por ele. Puxa, misterioso. Sim, misterioso. Deus tem os seus planos. Às vezes a melhor maneira de nós vencermos o inimigo é essa, que os militares sabem perfeitamente. Só se vence o inimigo no fronte de batalha. Reparem o que é que ele diz, no versículo 10, quando me sinto fraco, então é que sou forte. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Aqui está o grande mistério da divina providência, que às vezes Deus Todo-Poderoso permite que, por meio do demônio, nós nos santifiquemos. Com a ação do demônio, nós nos tornemos fortes, nós nos tornemos inabaláveis. De novo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 13. E sobre esse assunto de entregar a Satanás, a finalidade da igreja ou do próprio Deus, atenção, a finalidade de Deus ao entregar Jó ao diabo, a finalidade de Jesus, que é nosso Deus, ao entregar Paulo ao diabo, a finalidade, vejam o versículo 12, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Jesus, Deus Todo-Poderoso, não entrega ninguém ao diabo para que ele caia. Entregar alguém ao diabo para que ele caia significa Deus quer que a gente peque. Não é verdade isso. Não procede isso. Isso é blasfêmia dizer que Deus quer que nós pequemos. O que Deus quer quando somos entregues ao diabo, exatamente está no versículo 13. Todos juntos, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel,
não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Então a finalidade dessa entrega é que nós resistamos, que nós demonstremos, que nós provemos, que nós amadureçamos, que nós consolidemos essas virtudes, a de suportar a tentação e de triunfar sobre ela. Está claro? Ficou claro? Bem, agora vamos ao outro texto, já conhecido, 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5, nesse mesmo livro, volte um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5, todos juntos. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. Comentário meu, é um cidadão cuja mãe morreu e cujo pai casou com outra mulher. Portanto, casou, é a madrasta. E ele estava tendo um caso com a madrasta. Estava fazendo sexo com a madrasta. E isso é incesto. Continuando. E continuais cheios de orgulho, em vez de manifestardes tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mais presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. A finalidade de o apóstolo Paulo aqui, em nome da igreja, entregar esse fulano a Satanás, é diferente da finalidade de o Senhor Deus ter entregue Jó ao diabo. Deus não entregou Jó ao diabo para ele aprender. Deus entregou Jó ao diabo para ele triunfar. Deus não entregou o apóstolo Paulo ao anjo de Satanás para que São Paulo aprendesse, mas para que São Paulo não se ensoberbecesse. Deus não entregou, o Espírito Santo não entregou Jesus a Satanás no deserto para que Jesus aprendesse, nem para que Jesus se ensoberbecesse, mas para que Jesus vencesse. Cuidado, portanto, com a afirmação entregar a Satanás. Dependendo do aluno, e Jesus Cristo também foi aluno, aprendeu a obediência no sofrimento, diz a carta aos Hebreus. Foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Lucas 2,51 se diz que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com exceção do pecado, Jesus foi semelhante a nós em tudo. Portanto, Jesus também aprendeu. Jesus foi aluno. E aqui, por favor, dei uma olhadinha qual é a finalidade, o que significa entregar a Satanás neste caso deste incestuoso. Versículo 2: para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. O exemplo muito simples da laranja podre. A laranja podre, se você deixá-la próxima a laranjas boas, é uma questão de dias que as outras laranjas boas vão apodrecer. Porque os fungos, os vermes,
A podridão que está atuando, os vermes que estão atuando na laranja podre vão passar para as laranjas boas. É preciso você tirar. Dentro da comunidade cristã, por vezes, determinadas pessoas são um escândalo, são um entrave. Elas não podem permanecer onde estão, porque escandalizam os demais. É preciso, portanto, tomar uma medida drástica, convidar a pessoa para se retirar. Se ela não se retira, é preciso então tomar medidas dolorosas, medidas drásticas. Seja este homem entregue a Satanás. Aqui, em que sentido? O seu pecado está sendo ocasião de escândalo. Quem lembra da frase drástica de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito disso? Se teu olho é ocasião de escândalo para ti, pois é preferível entrares cego no reino dos céus, do que todo o teu corpo ser jogado no fogo da geena. Se tua mão é ocasião de escândalo para ti, corta. Pois é preferível entrares desta forma no reino dos céus, do que todo o teu corpo ser jogado no fogo da geena. Isso é óbvio. Medida drástica. Tem que excluir esse rapaz. Imaginemos do corpo sacerdotal, um sacerdote escandaloso, com seu mau comportamento, escandalizando as pessoas. E há ainda quem diga na igreja que você tem que usar de misericórdia. Claro que tem que usar de misericórdia com o pecador, não com o pecado. E quem disse a você que entregar a Satanás aqui não é um ato de misericórdia? É claro que é um ato de misericórdia. Às vezes a melhor misericórdia, a única misericórdia para uma pessoa de coração duro é entregá-la ao diabo. Entregá-la ao diabo aqui também é prova de misericórdia. Por quê? Por favor, o último versículo. Seja este homem entregue a Satanás, para quê? Para quê? Não é para ele ir para o inferno. Não é para ele ficar eternamente afastado da igreja. Não. Para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Por favor, há determinadas pessoas que aprendem com correção fraterna, com homilia, com conselho, com pregação, com conferências, com oração, com jejum. Mas há outras que não aprendem desse jeito, não. Para certas enfermidades dolorosas, certos remédios dolorosos. Farmácia. É só vocês chegarem na farmácia. Não precisam comprar nada. Só olhem nas prateleiras. E vocês vão ver remédios de 3 naturezas. Remédio de faixa preta, remédio de faixa vermelha e remédio que não tem faixa nenhuma. Remédio que não tem faixa nenhuma, parece que você pode comprar sem receita médica. Mas remédio de faixa vermelha e faixa preta, só com prescrição médica. Os de faixa preta trazem efeitos colaterais muito mais, digamos assim, dolorosos e, enfim, dependendo da pessoa, dependendo da quantidade do remédio, por isso tem que ser bem controlado e assim por diante. Na igreja também é a mesma coisa. Seja este homem entregue a Satanás para que aprenda, já que ele não aprende com a correção, já que ele não aprende com a exortação, já que ele não aprende com as advertências e assim por diante, então é preciso excluí-lo. Vamos, o próprio Jesus, ensinando a igreja, ensinando-nos a excluir uma pessoa do nosso convívio. Medida drástica. Em última instância, Mateus capítulo 18, por favor, Mateus 18, de 15 a 17. 3 versículos apenas. Vamos todos juntos? Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Vejam, primeira medida.
Isso para alguém que peca contra nós, não é que peca contra todo mundo, que peca contra nós, se tiver pecado contra ti. Então você tem vários passos que tem que percorrer. Chamá-lo em particular. Versículo 16, todos. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, se ele te ouvir, bem. Se não te ouvir, toma testemunhas. Vamos resolver isso com a ajuda de outras pessoas, né? Para a gente compor, para a gente se reconciliar, para a gente resolver as diferenças, para a gente passar a limpo o que foi dito, o que foi feito, e em que sentido foi dito, e por que não foi feito, etc. Avante. Versículo 17. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. Igreja aqui depende do contexto. Na paróquia é o pároco. Na diocese é o bispo. Em âmbito universal é o Papa. Continuando. Se recusa também ouvir a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Pagão é alguém, para o judeu, de quem você deve manter distância. Publicano é um cobrador de impostos, que naquela época tinha uma péssima fama, porque eram ladrões, de quem todo mundo queria distância. Lembram de Mateus, chamado Levi? A profissão dele era cobrador de impostos. Lembram de Zaqueu, em cuja casa Jesus esteve, era cobrador de impostos. Ou seja, se não houve nem a igreja, seja excluído. Seja afastado de todo mundo. Vocês se afastem dele e obriguem essa pessoa a se afastar de vocês. Não queiram nenhum contato com ela. Ai, que desumano! Desumano coisa nenhuma. Coloque os pés no chão. Há determinadas pessoas que são detestáveis. Há determinadas pessoas que são insuportáveis. Há determinadas pessoas que, e aqui eu estou olhando, cravando os olhos pessoas que atualmente talvez estejam sofrendo amargamente, tremendamente, por terem que conviver com determinadas pessoas que não são fáceis. E não me refiro apenas a temperamento difícil, mas a maldade, a perversidade. São pessoas más, de uma língua ferina, de intenções horríveis. São pessoas traiçoeiras, são pessoas trapaceiras, são pessoas perigosas. Conviver com elas é um risco para a sua integridade física, dependendo do caso, e até para a sua salvação eterna. Porque convivendo com essas pessoas, você praticamente está pecando todos os dias. É preciso, portanto, usar de misericórdia com elas, entregando-as a Satanás. Eu repito, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, entreguei este homem a Satanás para a mortificação do seu corpo e para que a sua alma seja salva. A finalidade é essa. É doloroso, mas é necessário. Não tem outra alternativa. Espero que dessa forma, ele vivendo no ostracismo, afastado de todo mundo e eu me afastando dele, e a comunidade também, que ele se arrependa. De novo a parábola do filho pródigo. Dá-me a parte da herança que me cabe. Aliás, a parábola deixa certas coisas, ela não diz com clareza. Ela não diz se esse menino, antes de sair de casa, já estava implicando com o pai, implicando com o irmão, já estava bagunçando, badernando a convivência. Não sabemos. Muito bem. Dito isso, agora nós vamos pedir a ajuda de São João Crisóstomo de novo, explicando esse texto. Volte, meu filho, por favor, para 1 aos Coríntios 5:5. 1 aos Coríntios 5:5. É um texto mais ou menos do mesmo tamanho do outro, mas tem uma riqueza tremenda. Vamos ler juntos, 1 aos Coríntios 5:5. Olhando no telão,
seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. São João Crisóstomo, comentando esse versículo, na sua obra chamada Homilias sobre a primeira carta aos Coríntios. Qual o significado da expressão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de segundo Deus, sem nos determos em preceitos humanos? Alguns, porém, leem da seguinte maneira: aquele que assim procedeu em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e apondo um ponto ou vírgula, continuam com as seguintes palavras: estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia, entreguemos tal homem a Satanás. E afirmam que o sentido desta lição é o seguinte: aquele que assim procedeu, entregai-o a Satanás, isto é, aquele que injuriou o nome de Cristo, que depois de ter se tornado fiel e recebeu o cognome derivado daquele nome, ousou agir desta forma, a este entregai-o a Satanás. A meu ver, a primeira lição é mais fiel. Qual? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando vós reunidos em assembleia, isto é, seu nome vos congregou, por causa dele vos reunistes. E o meu espírito novamente se põe no meio deles, a fim de que, tendo julgado como se estivesse presente, o eliminem, e ninguém ouse considerá-lo digno de perdão, certo de que Paulo saberá o que aconteceu. Em seguida, faz o problema mais terrível ao dizer: com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, ou Cristo pode dar-vos a graça de vos ser possível entregá-lo a Satanás, ou ele próprio convosco pronunciará a sentença. Não disse, contudo, que o próprio incestuoso se sujeitou a Satanás. Não. Mas entreguemos, deixando-lhe abertas as portas da penitência e entregando-o, de certo modo, a um pedagogo. E ainda, tal homem, e jamais quer chamá-lo pelo nome. E continua São João Crisóstomo: conforme aconteceu ao bem-aventurado Jó, mas não pelo mesmo motivo. De fato, a Jó, para obter coroa mais esplêndida, e no presente caso, para a remissão dos pecados, a fim de que Satanás o flagele com úlcera ou doença. Aliás, disse: ao sofrermos isto, quem nos julga é o Senhor. Aqui, querendo mais atacá-lo, entrega-o a Satanás. E certamente, aprove a Deus que sua carne fosse castigada. Castiga a carne, porque os maus desejos nascem da gula e dos prazeres carnais. Agora vem a parte mais bonita. Isto é, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Isto é, a alma. Não quer dizer que somente ela seja salva, mas se é evidente que ela está salva, sem dúvida alguma o corpo será participante da salvação. Com efeito, ela, a alma, se tornou mortal por causa da alma pecadora. E se ela praticar a justiça, novamente o próprio corpo fruirá de grande glória. Alguns opinam que espírito aqui é o carisma ou o dom que se extingue ao pecarmos. É punida a carne, dizem eles, a fim de que tal não aconteça, de sorte que o espírito assim melhore, atraia a graça e ela seja salva naquele dia. Por conseguinte, trata-se de solicitude de alguém que prefere curar a cortar simplesmente ou castigar de modo inconsiderado e vão. É maior o lucro que o castigo, porque o castigo é temporário, enquanto que o lucro é perpétuo. Aliás, ele não disse simplesmente a fim de que o espírito seja salvo, e sim no dia.
Foi bom e oportuno relembrar-lhes aquele dia, atenção, vejam lá, a fim de que eles, com maior prontidão, acedessem à medicina e o culpado recebesse melhor, não enquanto palavras iradas, mas qual solícita providência paterna. Por isso diz, para a perda da sua carne, já impondo limites ao diabo, e não permitisse que passasse além, conforme o Senhor dizia a respeito de Jó. Poupa-lhe a vida. Olha que bonito. São João Crisóstomo aqui diz uma coisa muito importante. Você, diabo, que quer a condenação dele, eu vou entregar ele a você, mas vou impor um limite a você. Você não vai condená-lo. Você vai fustigá-lo para que ele aprenda. Como Deus Todo-Poderoso colocou um limite para Jó. Ele está em suas mãos. Só não toque na vida dele. Só não tire a vida dele. Impôs um limite. Impôs um limite. Eu acho que muitas pessoas aqui nunca ouviram na vida uma coisa tão fantástica como essa. Que Deus Todo-Poderoso, no seu infinito e insondável plano providente, para quem não quer aprender, digamos assim, de forma normal, com um professor que é Cristo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que Deus ame tanto essa pessoa, tanto, que seja por amor, querendo a salvação dela. Por favor, o versículo 5, a finalidade dessa ação extrema para um aluno duro de coração, duro na queda, para um aluno malvado, perverso, que não aceita de jeito nenhum a correção, nem de Jesus, nem da igreja, nem de ninguém dentro da igreja. A finalidade de entregar a Satanás é esta: mortificação do seu corpo, ou seja, penitência, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. É o exemplo daquele esposo malvado, perverso, que trai descaradamente a sua esposa, não com 10 ou 15 ou 20 mulheres, mas com 50, 60. Não aceita a correção dela, de ninguém da família dela, de ninguém da família dele, de padre, de bispo, de ninguém. Não, eu quero aproveitar a vida, e dissipa todo o seu dinheiro, e aí contrai umas 10 ou 15 doenças venéreas, emagrece, perde o emprego, perde os amigos, fica na rua da amargura. As amantes, as aventureiras deixaram esse fulano, porque só queriam realmente era o dinheiro dele, o prazer e o conforto que ele proporcionava, e agora que não tem mais nada, e está na rua da amargura. Depois, quando menos espera, sim, a esposa continuou sua vida, seu trabalho, criou seus filhos. Quando menos espera, bate a porta dela, ou uma mensagem de WhatsApp. Temos que dar o exemplo lá com os tempos atuais, né? É o WhatsApp: onde você está? Não, estou vivendo bem. E você está bem? Não, estou quase morto. Pelo amor de Deus, venha cuidar de mim. Mas o mundo deu muitas voltas. Como é a história? Fulano, cuide de mim, pelo amor de Deus. Eu estou doente, eu não tenho onde comer, eu não tenho onde dormir, eu não tenho roupa, etc. E eu, arrependido, quero me voltar para Jesus. Como é a história? Mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva. Glórias e louvores a ti, Jesus. Quer dizer então que você me deixou? Quer dizer então que você me traiu? Quer dizer então que você se aventurou e se expôs ao demônio? E o demônio deu muitas ferroadas em você? E você realmente aprendeu com isso? Aprendi. Tenha misericórdia de mim. Não passe nenhum sermão não em mim. Tá bem, vamos sentar, vamos conversar, etc. E a esposa o ajuda. Não significa necessariamente colocá-lo dentro de casa. Isso são outros 500, porque perdão é uma coisa e reconciliação é outra. E esse fulano e esse infeliz aprendeu. Foi entregue pela própria esposa. Aliás, antes ele é que quis se afastar de casa.
Não, na misteriosa e insondável ação da divina providência, nem o diabo escapa do plano de Deus, que nos ama e que nos quer convertidos. Se você não quiser aprender com Deus, cuidado, porque você, na longa estrada da vida, abrindo a porta da sua casa, ou afastando-se da igreja, ou as duas coisas, você tem um mundo com um professor que quer a sua ruína, que quer a sua desgraça. Não se exponha a ele. Não mexa com ele. Não ande naqueles ambientes onde ele reina, onde ele triunfa. Mas se é assim que você quer, já que você procurou excluir-se desse convívio fraterno, onde o pecado não é admitido, já que você quis iniciar-se nessa aventura perigosa, existe um professor que está esperando por você. A intenção do professor é a pior possível, mas Deus Todo-Poderoso pode se utilizar como última chance, digamos assim, para que você aprenda, para que o seu corpo seja mortificado, para que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Então, estamos a 3 minutos do final. Vamos somente resumir para que não fique nenhuma dúvida a respeito de entregar a Satanás. Temos vários exemplos de entrega a Satanás. E exemplos bons, todos eles. No livro de Jó, Deus entrega Jó a Satanás. Qual é a intenção? Não é que Jó peque, não é que Jó se condene, mas que Jó triunfe sobre o diabo com a manifestação explícita de suas virtudes. O Espírito Santo entrega Jesus ao diabo, conduzindo-o ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Essa entrega não é para que Jesus peque, é para que Jesus triunfe sobre o demônio, como todos os nossos guerreiros que vão para a guerra. As autoridades militares não mandam a tropa para o fronte para que a tropa morra, para que a tropa perca, mas para que a tropa triunfe. O apóstolo Paulo é entregue a Satanás. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a finalidade aqui, para que ele não se ensoberbeça. Diante das grandes revelações que ele recebeu, diante dos grandes dons, das grandes dádivas que Deus concedeu a ele. Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. Nosso Senhor Jesus Cristo entregou Judas Iscariotes ao demônio. João capítulo 13, o demônio entrou em Judas. E o que foi que Jesus disse a Judas? O que você tem a fazer, faça-o depressa. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 5, o incestuoso de Corinto. Mas a finalidade, para a mortificação do seu corpo e para que sua alma seja salva. Excluí-lo da comunidade. E 1 a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20, Himeneu e Alexandre, que eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Desejo uma semana abençoada a todos, espero encontrá-los no próximo sábado. Prometo a vocês que essa história do diabo já acabou, porque agora nós precisamos avançar no estudo da Divina Providência e no sábado que vem, mas dado que são textos da Escritura, todos os textos são importantes. É o dito cujo carcará, que não convém falar sobre eles, a não ser quando a Bíblia fala, mas temos que falar, porque a providência inclui todos os seus instrumentos e Deus é tão providente que se utiliza até do demônio para mortificar nosso corpo, para salvar a nossa alma, para que nós aprendamos quando não queremos aprender com Ele, quando não queremos a conversão com Ele e por meio da igreja. No sábado que vem, nós vamos ver
um assunto muito bom, a relação entre graça e livre-arbítrio. Onde fica a liberdade do homem quando Deus age na nossa vida? Se sem mim nada podeis fazer, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Se o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 12, versículo 2, de 12 a 13, diz: é Deus quem opera em vós o querer e o agir. Se é Deus que coopera em nós, se é Deus que age em nós, se é Deus que opera em nós o querer, eu quero, minha vontade, e o agir, minhas ações, onde fica o livre-arbítrio? E aí, o assunto vai ser muito, muito, muito interessante. Uma semana abençoada, até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.